Tudo bem, pessoal? Viemos aqui para fazer algumas dicas para vocês de eletroquímica, principalmente conteúdo de pilha, incidência alta na prova do Enem. O curso Exatas está aqui para trabalhar e para vencer junto com vocês na prova do Enem. Então vamos começar o nosso trabalho, né, pessoal? Afinal, nós temos uma provinha daqui a alguns dias e você será o vencedor, ok? Pessoal, eu tenho uma necessidade de comentar algumas coisas com vocês, tá? Os alunos, eles passam por uma dificuldade em compreensão de inox, de pilha, e eu queria agora mostrar alguns detalhes mínimos, construir com vocês uma ideia para que lentamente vocês recuperem na memória essa parte de pilha e depois a gente possa vencer juntos nessa prova do Enem, beleza? Então vem comigo. Moçada, nós vamos iniciar a nossa revisão, primeiro colocando uma flechinha e um simples elétron. E aí você pensa, o que o professor está mostrando para a gente? Moçada, elétron depois da flecha, o que significa para você? Aí você fala assim, professor, elétron depois da flecha significa que ele está saindo. Elétron antes da flecha, moçada, vamos colocar aqui, elétron antes da flecha ele está chegando. Então é um conceito simples, vão lembrar? Elétron depois da flecha, ele está saindo. Elétron antes da flecha, ele está chegando, ok? Toda vez que um elétron sai, ele sofre um processo de oxidação. Eu quero que você pense isso em casa. O professor falou e você respondeu. Elétron depois da flecha, ele está saindo. Logo, ele está sofrendo um processo de oxidação. Elétron antes da flecha é um elétron que está chegando. Então, ele está sofrendo um processo de redução. Beleza? Gravou isso? Então, elétron depois da flecha está saindo, elétron antes da flecha está chegando. Elétron depois da flecha está sofrendo oxidação, elétron antes da flecha está sofrendo redução. Se fosse uma aula de gramática, a professora ia falar assim, gente, quando sai, sai de algum lugar, perfeito? Da onde o elétron sai? Então você vai escrever, o elétron sai de uma placa. Olha a representação. O elétron sai de uma placa. Ficou feio pra caramba, né? Ô, letrinha horrorosa. Então, o elétron, quando está depois da flecha, ele está saindo. E da onde ele sai? Sai de uma placa. O processo é um processo de oxidação. Olha, o cara que está perdendo elétron é a placa, portanto, ele é chamado de agente redutor. Então, vamos lá? Elétron depois da flecha está saindo, sofrendo um processo de oxidação. Quando este elétron sai, sai de algum lugar. Da onde ele sai? Da placa. Olha como é que eu represento uma placa X0 sólido. E esse cara que está perdendo elétron, sofrendo oxidação, que é a placa, é conhecido como agente redutor. O elétron antes da flecha, moçada, ele está chegando. Quando ele está chegando, ele está sofrendo um processo de redução. Pergunta, quem é o cara que vai receber o elétron que está sofrendo redução? Quem é o cara apaixonado? Quem é o cara apaixonado por elétrons, moçada? É a solução. Olha como é que eu represento solução. X mais em meio aquoso. Este é o íon da solução. Grava isso. Este é o íon da solução. O íon da solução é o cara que recebe elétrons. Ele é chamado de agente oxidante. Olha lá. Então vamos de novo? Cheio de coisa? Posso passar? Vamos começar juntos? Vai. Se você colocar uma flechinha e colocar um elétron, ele está chegando ou está saindo? Saindo, beleza. O processo é de oxidação. Aê, moçada, da onde o elétron sai? Ele sai de uma placa. E ele sofre um processo de oxidação chamado de agente redutor. Faça isso várias vezes em casa, treine. Olha o elétron chegando. Quem está recebendo ele é uma solução em meio aquoso. É o chamado agente oxidante. Beleza?
Podemos voltar? Ok. Então vem comigo, moçada. Eu tenho aqui para vocês o início de um trabalho mostrando para vocês, está na nossa tela, está no nosso plano. Pessoal, eu tenho aqui uma semi-reação. Essa semi-reação está mostrando uma placa de zinco. O que acontece? Vem comigo que eu vou comentar. Moçada, eu tenho uma placa de zinco ZN0. Se você quiser, você poderia ter colocado até o 0 em cima. Tudo bem? E olha a primeira coisa que um aluno que está iniciando o curso tem que aprender. O elétron está antes ou depois da flecha? Depois da flecha? Se ele está depois da flecha, ele está sofrendo uma oxidação. Beleza. Oxidação não é a saída dos elétrons? Da onde o elétron sai? Ele sai de uma placa. Então, o processo aqui é de oxidação. E esse aqui é o agente o quê? Redutor. Combinado, pessoal? Então, o elétron sai de uma placa. Ele é o agente redutor. Agora, os demais comentários que estão aqui, nós vamos voltar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Voltando no nosso resuminho. Ó, eu vou apagar, nós vamos começar e eu quero fazer um comentário rápido com vocês. Sabe qual é o comentário? Turma, quando eu estou no meio de uma aula, tem um aluno que fala assim, eu falei, velho, você conhece uma placa? Ele fala, conheço, é um negócio assim, ó. Ai, que lindo, mestre obeso. Isso é uma placa? É. Ah, tá joia. O que é esse x0? Aí ele fala, é um exponencial, x elevado a 0 dá 1. Eu falei, não, amigo, isso não é matemática. Isso indica que é uma placa neutra. Você conhece uma placa? Aí ele fala assim, conheço. Eu falei, acho que não. Porque uma placa, ela é eletricamente neutra. Na verdade, ela é assim, ó, positivo, 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 e ao lado o elétron. Olha como é que ela é, linda. Nossa, mestre, que legal. Tá vendo um fio? Legal. Os elétrons estão de olho, ó o elétron olhando para o fio. O elétron pensa, ah, eu acho que eu vou sair por este fio. E o elétron sai. Nossa, mestre, olha o elétron saindo. Quando o elétron sai, o que acontece? Bom, acontece que a placa fica assim, turma. Temporariamente, há um desequilíbrio, porque o elétron que saiu deixou um espaço, chamado de vacância. E aí, obeso? Bom, o elétron saiu, legal, está indo embora, bacana, está sofrendo uma oxidação. Esse elétron fala, quer saber de uma coisa? Eu vou morar lá na casinha do elétron que foi embora. O elétron aqui de baixo faz a mesma coisa. Se você for na sequência me acompanhando, a carga positiva de cima voltou a restabelecer, assim como essa. E essa daqui ficou sem nada. Ela fala assim, vixe, eu acho que eu estou sem o meu amigo elétron. Ai, eu estou sem equilíbrio. E cai. Olha o íon caindo da placa. Caramba! Você sabe o que eu aprendi com todo esse tempo dando aula? Que quando o elétron sai, o íon cai. Caraca, professor! Quando o elétron sai, o íon cai? Sim. Vixe! O que acontece? Acontece que quando ele cai, a placa fica assim, ó. Vixe, caramba, mestre obeso. A placa fica assim? Fica. Ela fica oxidada, ela fica corroída, ela diminui a sua massa. Ah, caramba. Então vamos voltar aqui comigo, turma. Olha, pessoal, eu tenho aqui uma placa de zinco. E essa placa de zinco, ela está perdendo elétrons. Se ela está perdendo elétrons, ela está sofrendo uma oxidação. Mas o que a gente combinou hoje? Que quando o elétron sai, sofre oxidação, tá? Os íons desequilibram. Então vem comigo, vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui, ó, a placa de zinco, beleza. Os elétrons depois da flecha, maravilha. Quando o elétron sai, ele sofre o quê? Uma oxidação. Então a placa é o agente o quê? Redutor. Mas o que a gente viu agora no slide? Que quando o elétron sai, os íons, que são esse, turma, eles caem. Eles caem dentro da solução.
Então, a cada instante, a solução vai ficando mais concentrada. Então, toda vez que você tiver uma placa, chama de X, e essa placa tiver um elétron, significa que o elétron está saindo da placa. Se o elétron sai da placa, o que acontece com a carga positiva? A carga positiva cai. Aí, ó. Essa é a carga positiva caindo. Então, quando o elétron sai, o íon cai dentro da solução. Isso daqui é uma semi-reação de oxidação. Olha lá, ó. Tá? Que garrancho, hein? Então, nós temos aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, eu já comentei com vocês como é que funciona a oxidação do zinco. Agora eu quero comentar com vocês como é que funciona a redução do cobre. Então, vamos lá, porque nossa aula, no atual momento, a dica é, você entendeu que elétron depois da flecha, entendeu ou não? Me fala. Como é que você vai falar? Oh, gordo, estúpido. Então, quando você olhar elétron depois da flecha, é uma oxidação. Olhou elétron antes da flecha, é uma redução. Fechou? Combinado? Valendo uma pizza? Ah, você está aí, eu estou aqui, então eu fico com a pizza. Pode ser? Me acompanha, moçada, vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui agora os elétrons antes da flecha. Turma, quando o elétron está antes da flecha, ele está o quê? Ele está chegando. Quem recebe o elétron quando ele está chegando? É o íon da solução. Ah, que bacana, mestre, quando ele chega é um processo de redução. Yes, together forever, I can't believe. Então esse cara aqui é o chamado agente oxidante. Quem é o oxidante? É sempre a solução. Quem é o redutor? É sempre a placa. Combinado? Fechado? Bom, a gente vai contar mais sobre o que acontece com o cobre, com os elétrons. Mas, por enquanto, a minha preocupação é uma só. Olha, pessoal, eu tenho uma preocupação com vocês. Qual? Que você tenha gravado o primeiro trecho do nosso exemplo. Eu quero que você, daqui, saia pensando. Elétron depois, elétron antes, o que é uma placa, o que é uma solução. O íon, ele cai da placa quando o elétron sai. Então, a placa que estava linda, agora, pessoal, agora a placa ficou horrorosa, parece que ela levou uma mordida, ficou feia demais. Então, nos próximos minutos, nós vamos acabar esses comentários. Voltamos num trechinho com vocês no nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal. Eu aguardo vocês. Não se esqueça, quem passar na prova está devendo um bolo de chocolate para o gordo. Beijo.